Nesse vídeo eu quero falar sobre os pontos negativos de Etergase e os pontos que eu considero o Genshin Impact muito superior a Etergase. Tô desanimado com o jogo? Vou parar de jogar? Assiste esse vídeo para entender. Primeiro eu gostaria de falar que esse jogo tem muitos pontos positivos. E se você não se incomoda com as coisas que eu vou falar nesse vídeo, talvez seja um jogo de prato cheio para você. Em relação a gacha, recompensas de gacha, eu acredito que Etergase seja o melhor de todos os tempos. Simplesmente as medidas que eles estão implementando no jogo estão cada vez mais insanas. Nós já tivemos aí 2 5 estrelas dados de graça, 2 seletores no CN de personagens 5 estrelas, personagens banner padrão ilimitado, qualquer personagem do jogo até aquela versão. O jogo dá muitos tiros, mais do que a maioria dos outros gachas. A arma do personagem é super de boa para você pegar. O banner de arma ele nunca muda. Com o seu banner de arma você consegue pegar a arma de qualquer personagem do jogo. E não tem 50-50 no banner de arma, cara. Simplesmente é garantido. Também vai ter um banner aí de 90 tiros mais recentemente, que também vai ser garantido para personagem. Mas eu tenho minhas ressalvas em relação a esse banner. No futuro talvez eu faça um vídeo sobre ele. Eu gosto muito da história desse jogo, a jogabilidade, os personagens, a trilha sonora, cara, quase tudo. Mas então, o que te desanima nesse jogo, afinal? Cara, tem duas coisas. Duas coisas que se não fossem essas coisas, eu diria que o jogo é perfeito. Cara, a primeira é o Power Creep. Sim, o Power Creep desse jogo é absurdo. O que significa que um personagem é forte hoje no lançamento dele, mas poucos meses depois ele pode desvalorizar pra caramba, cara. Pra caramba. Isso é uma coisa que me frustra pra caramba, porque muitos dos personagens que eu mais gosto de jogar são antes da 2.0, quando os personagens eram muito mais fracos, cara. Hades, Athena, Jinhei, basicamente são os exemplos. Desses aí que se salvam, Hades mais ou menos, eu ainda consigo gerir mais ou menos a Hades. Mas o resto, cara, a situação tá triste. Eu tenho a minha Jinhei SS, praticamente SSS, tenho o Functor dela, praticamente full arpada, e não dá dano, cara. A personagem simplesmente não dá dano. É extremamente frustrante e desanimador. Mesmo com um alto nível de investimento, eu simplesmente não consigo fazer a personagem funcionar, cara, nos modos mais básicos do jogo. E cara, eu gosto de jogar com o personagem que eu quero, sabe? Com o personagem que eu gostei da aparência, da personalidade, do design, da gameplay, e não simplesmente pegar o personagem mais forte, cara. Eu simplesmente não vejo sentido em jogar desse jeito. A cada tempo eu vou ter que estar me atualizando, pegando o personagem mais novo. Eu simplesmente não posso jogar com o personagem que eu quero. Mesmo se eu gastasse dinheiro no jogo, cara, acho que não seria o suficiente para upar o personagem ao nível que funcionasse. Até na mesma coisa, tá muito fraca. Um personagem que eu gosto muito de jogar, mas tá impossível. Fizeram os módulos de sinergia, que é o que? Uma atualização para os personagens antigos, para eles se tornarem mais fortes. Felizmente, não é o suficiente. Eu vou dizer porque não é o suficiente. Porque muitos dos problemas dos personagens às vezes estão intrínsecos na própria gameplay. E esse módulo, cara, é só multiplicador, só aumenta o dano. Aumento de dano não resolve tudo, não vai mudar tudo pro personagem. A Blaze Tear, por exemplo, um dos problemas do Blaze Tear é ele ser lento, ser difícil encaixar o dano. Às vezes o inimigo sai do golpe, a ult é muito lenta. Problemas como esse não são resolvidos. Problemas como esse não são resolvidos com o multiplicador de danos. Ajuda, mas muitas vezes não resolve o problema do personagem. O módulo da Jinhei tá para chegar no global aí. E pelo que eu sei vai mudar pouca coisa. Não vai tirar o personagem da lixeira, cara. E é isso que me desanima pra caramba, cara. Coincidentemente, todo personagem do jogo que eu acabo gostando é um personagem mais fraco no meta, cara. É um personagem lista baixa. Não é como se eu pudesse controlar, cara. Como se eu tivesse controle sobre o que eu gosto, sobre o que eu prefiro. Simplesmente acontece e acaba de ser os personagens mais fracos. Isso tá me desanimando pra caramba. Eu achei que ia ter um jeito, que conforme eu fosse investindo, etc, eu ia conseguir mudar alguma coisa.
Mas não muda. Alguns meses atrás, um mês, algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo falando que você deveria pegar o personagem que você quiser, não meta. Já mudei minha visão sobre isso, cara. Porque pegar o personagem que você quer, você não vai pra lugar nenhum. Pelo menos em questão no Aethergazer, cara. É um jogo que tem um power creep absurdo, tem um endgame, a dificuldade do jogo sobe muito rápido e os personagens vão ficando defasados muito rapidamente. Se você é do tipo que pega um personagem e se apega a ele, você vai ter problemas com esse jogo. E a segunda coisa é um pouco relacionada à primeira e também não, que são um problema dos personagens masculinos, cara. Sim, a Aethergazer é um gacha de gênero misto. Tem waifu e husbando. E sinceramente eu gosto muito de jogar com husbandos, cara. Gosto de jogar com waifus, cara. Gosto. Gosto da sensualidade. Gosto, cara. Claro que eu gosto. Gosto de mulheres sensuais tanto quanto qualquer outro homem hétero. Mas pelo amor de Deus, cara. É insuportável como a comunidade de alguns jogos tratam os personagens masculinos, cara. Como as pessoas surtam toda vez que aparece um personagem masculino com arquétipo durão ou alguma coisa assim. É irritante. Eu sei, cara. Eu sei que as waifus fazem mais sucesso. Eu sei que deve ser o foco, pois toda empresa visa lucro. Não faz sentido você ficar focando. É uma coisa que dá menos dinheiro. Mas é óbvio que personagens masculinos podem ser lançados, cara. Aí. Um caso aí que prova que para toda regra existe exceção é um caso bem recente, cara, que foi o caso do Aventurine. O Aventurine no global vendeu mais que a Arlequino, cara, simplesmente uma loucura. Cara, tipo, quem é a Aventurine, tá ligado? A Arlequina é uma personagem que todo mundo tava esperando. Não era simplesmente uma waifu. Assim, a waifu, cara, uma das mais esperadas do jogo, que todo mundo queria pegar, que nossa senhora, que isso e aquilo. O design dela é perfeito, a gameplay é muito legal e divertida. A história da Arlequina é muito boa, fizeram um grande marketing em cima disso, teve o trailer, teve a animação, teve a quest. Apesar de eu ter os meus problemas com essa quest, né? Eu ia até fazer um vídeo sobre alguns pontos negativos dessa quest, mas eu acabei não fazendo. Mas é uma quest boa. E mesmo assim no global o Aventurine vendeu mais, cara. Simplesmente caramba. Pegou todo mundo desprevenido isso. Simplesmente eu não acreditei nessa notícia quando eu fiquei sabendo. O Aventurine, cara, simplesmente não teve um hype, tipo assim... Nossa, de ser um personagem muito fora desde que foi apresentado e que não sei o que, todo mundo ia pegar ele. Não acho que as pessoas pegam por meta. Simplesmente pegaram porque gostaram, cara. Porque foi surpreendente. Porque a história dele é incrível. Pra caramba. Parece mais de Penacone. Penacone foi um arco incrível. Trouxe personagens muito bons. Eu tô pra ver o final ainda. Quando eu ver o final eu vou fazer um vídeo comentando sobre. Mas falta pra mim assistir o final. E cara, caramba. Simplesmente tá incrível. Tá um arco incrível, cara. E a Aventurine foi um personagem que todo mundo começou odiando. Se fosse pra alguma coisa, eu acho que ele deveria vender a menos que a média, abaixo da média. Mas não, cara, teve uma reviravolta. Ele teve uma história incrível, que todo mundo gostou. Que todo mundo falou, caraca, não dava nada pela Aventurine, agora eu dou tudo. E peraí, lá ele, né? Mas assim... Foi o mesmo caso da Furina, cara, que no começo ninguém dava nada pra Furina, né? Que era uma arconte fanfarrona, que era isso e aquilo. Mas depois todo mundo passou a gostar da Furina, cara. Então, eu acho que é bem por aí. Eu acho que se você fizer bem feito, sim, dá pra fazer os personagens masculinos venderem mais. No global, o Aventurine vendeu mais. Mas na China, a Arlequina ainda vendeu bem mais. Porque na China, realmente, só tem uma preferência muito maior por waifus. Mas o Aventurine ainda vendeu consideravelmente bem na China também. Um valor muito bom. Um valor que qualquer gacha gostaria de vender, né? Que qualquer um gostaria de ter esses milhões aí no seu bolso. De vez em quando. E fazer muito sucesso. Os do Genshin fazem muito sucesso. Por exemplo. E falando sobre Genshin, sobre o que Genshin é superior a Aethergazer, é justamente sobre esses dois pontos que eu citei. O primeiro é o Power Creep. O Power Creep
do Genshin Impact é muito mais bem feito do que o do Ethergazer, porque ele basicamente não acontece. Hu Tao é uma personagem antiga pra caramba, uma das primeiras que lançou no jogo. Ainda tá mega forte. Você não vai ver isso no Ethergazer. No Ethergazer, cara, simplesmente não é assim. Não, não é. Você dificilmente vai ver um personagem lançado bem das antigas, das primeiras gerações, tendo relevância hoje em dia. Eu acredito que só dois personagens da primeira geração têm relevância. Hera S e Handel. Só. Hera é o melhor suporte do jogo. Mesmo após muito power creep, muitos personagens mais fortes serem lançados, simplesmente ela não ficou defasada. O jogo acertou muito nessa personagem, muito mesmo. Estão de parabéns. Pena que não conseguiram fazer isso nos outros. Cara, simplesmente é foda. O Genshin não te obriga a pegar o meta, cara. Não te obriga. A Unilvillette lançou, é o DPS mais forte do jogo. Foda-se. Se você não gostou, se você não quer ele, você não pega ele. Outros personagens ainda vão dar dano pra caramba, ainda vão funcionar pra caramba. Porque o jogo não tem um endgame, cara. O Genshin não tem um modo onde você precisa espremer tudo, realmente o máximo do seu personagem aí, pra poder passar. Dá pra passar até com uma certa folga. E cara, isso eu diria que é bom. Eu sei que a maioria dos jogadores reclama isso, que não vê isso como um ponto bom. Mas cara, se fosse como a Ethergazer, eu tenho certeza que a maioria também não gostaria. Que fosse mais voltado pro meta realmente, que tivesse que ter uma composição muito forte, muito buildada, os personagens mais fortes, com mais sinergia para poder passar, a maioria não ia gostar também. Eu prefiro que não tenha, cara, um endgame, que não tenha um modo que realmente force o jogador a utilizar todo o potencial dos personagens. Porque isso só faz com que o jogo fique limitado. Se tem um modo que força o jogador a usar o máximo dos personagens, isso vai ficar restrito a poucos personagens. Só o meta realmente mais forte daquela versão. E aí sim, você vai acabar sendo forçado a pegar personagens que você não gosta muito. E o segundo ponto, que o Genshin Impact também é superior ao Ethergazer, personagens masculinos. Tem muito mais e tem muito melhores. Basicamente no Ethergazer nós não temos nenhum personagem masculino meta, cara. Nenhum. O melhor do jogo é o Meng Zhang. E sinceramente, ele tem um problema, que é não ter um time. Não existe ainda um suporte de trovão no jogo. Então os times que ele tem é muito meia boca. Se ele tivesse um time realmente forte para ele, com certeza ele estaria mais forte. Eu acredito que quando lançar um suporte de trovão, Meng Zhang, Sukuyon, Thor provavelmente vão subir para Tier 1. Vão ficar mais fortes. Mas exatamente não tem. Eu sei que alguns dizem que meio que tem alguns suportes trovões, mas eu estou falando do suporte trovão. Simplesmente o. Como é Ling Wang para fogo, Kuramitsuha para gelo, Genki Shen para água. Cara, eu tô falando do suporte top tier, suporte nível Deus. E personagem trovão não tem nenhum ainda desses, infelizmente. O problema dos personagens masculinos, cara, é que eles só fazem ult com eles mesmos. Na Ethergazer nós temos a ult, que é basicamente uma cadeia de habilidades entre dois parceiros ou três. Só existem duas ults de 3 por enquanto, eu não sei se eles vão lançar mais, mas basicamente é duas. E cara, como tem poucos personagens masculinos no jogo, fica limitado. Por que fica limitado? Porque personagem masculino só ulta com personagem masculino e personagem feminina só ulta com personagem feminina. É para evitar os personagens se aproximarem muito, toda aquela palhaçada ridícula do Netoneri, desses chineses doidos. E por causa disso, cara, é complicado. É complicado. Se o Meng Zhang lutasse com Ling Wang, Genki Shen, Luliang, eles seriam um personagem bem mais forte. E cara, além dos personagens masculinos já venderem menos que as waifus, coisas que a gente sabe, ainda são mal feitos. Aí fica complicado, cara. Como que você quer que vende? Né? Estão lançando cada vez menos, eu acho que vão lançar cada vez menos, talvez nem lance mais. O último aí foi o Kagutsu de Dark. E o Kagutsu de Dark, cara, tem um design muito maneiro, efeitos especiais muito legais, mas WTF, simplesmente qual o problema da gameplay dele, cara? Ele é um Glass Cannon, um personagem que basicamente, cara, qualquer coisa mata ele. Ele tem uma mecânica suicida, onde para combar ele tem que usar o próprio HP dele, cara.
Ele perde a própria vida para poder fortalecer os ataques. Só que ele nem invencibilidade tem nesse momento que ele está recarregando os ataques. Se um boss atacar, blau, você morre. O que é complicado por si só, cara. E também o ganho não é muito alto. Não é como se o dano que você recebe por esse sacrifício fosse o suficiente. Ainda tem outros personagens que dão mais dano que ele normalmente. É um personagem legal? É. Compensa? Não. Sempre essa inventação de moda que acaba não dando em nada. Então eu sei, cara. Eu sei que é um jogo muito bom. Catergazer é um jogo muito bom. Mas, cara, essas coisas me desanimam pra caramba. Simplesmente eu não poder jogar com o personagem que eu quiser, cara. Eu simplesmente não gostar de um personagem e falar, caramba, eu quero jogar com ele. E eu simplesmente não poder, porque o meta não permite, cara. É complicado, como eu disse, acaba por sempre os personagens que eu gostar serem mais tier baixo. Eu não quero abandonar um personagem que eu gosto só porque saiu mais novo, cara. Só porque saiu mais forte, o mais meta, entendeu? Eu já tinha plano de fechar minhas 4 equipes. Mas é complicado. E essa segunda questão aí, dos personagens masculinos, cara. Eu gosto de gêneros. Eu gosto de gastas de gêneros mistos, cara. Eu gosto, porque eu acho que é para se ter variedade, vamos ter variedade. Não faz sentido um gacha, cara, pra mim, ter só personagens masculinos, ter só personagens femininas. Eu prefiro mais o equilíbrio. Se você não se importa com nenhuma dessas questões, se você não é muito apegado aos personagens, prefere jogar um meta, mesmo foda-se a gameplay, tipo, o personagem que for mais forte é melhor pra você. Se você não liga muito para os personagens masculinos, pode ser um bom jogo pra você, cara. Mas o que eu tenho a dizer é isso.